Deixa eu falar algo muito importante. Talvez seja uma resposta para você. É tudo uma questão, presta atenção, é tudo uma questão de pensar positivo. Você não está entendendo? Eu te explico. Certa vez, um homem por nome Nicodemos, ele era um homem inteligentíssimo, um homem muito respeitado na sua época. Eu estou falando de João capítulo 3. Bíblia, mas a Bíblia no sentido de pensamento, de pensar. E eu estou fazendo um comparativo mediante a história, mediante a narrativa do próprio João, que era discípulo de Jesus. Ele traz um relato de tamanha firmeza e tamanha verdade. Nicodemos, ele era um homem rico, um homem inteligentíssimo, um homem que viu os feitos e os milagres de Jesus, um homem que a verdade de Cristo começou a fazer ele pensar que ele precisaria de uma resposta, porque ele tinha uma verdade de Velho Testamento, da palavra de Deus, enfim, e ele queria uma resposta para saber quem era o Filho de Deus. Se ligou? De repente você está pensando assim, mas Jeff, você está falando de religião. Não estou falando de religião. Fica comigo. Veja só. Nicodemos, ele chega com Jesus e vai a ter com ele um bate-papo no período noturno. E por que foi no período noturno? Porque de repente ele tinha algo para fazer, porque ele era um homem rico, ele era um empresário, ele tinha muitas tarefas para fazer durante o dia. Mas quando nós lemos essa passagem bíblica, nós entendemos que de repente ele supostamente ele poderia ter se acovardado ou poderia ter evitado o grande problema que era os fariseus. Ele era um fariseu, que eram os fariseus religiosos, os ícones da época. E nesse sentido, a primeira palavra que vinha na minha cabeça é que nós julgamos sem conhecer a essência. Então nós temos isso, nós julgamos pessoas sem conhecer a essência. É tudo uma questão de pensar positivo. Se eu não penso de forma positiva, eu fico patinando dentro do meu eu, dentro do meu egocentrismo ou dentro do que eu acho que é realmente verdade. Mas se eu paro para se ater e ouvir e pensar e refletir, de repente eu posso explorar esse conhecimento através das perguntas que eu faço para obter resposta. Se ligou? E então Nicodemos, ele foi atrás de uma resposta. Ele já tinha a inteligência, ele já tinha seus princípios, ele já tinha uma verdade com ele que foi construída, mas a leitura que ele fazia fez ele pensar que aquilo que ele estava vendo de fato era uma verdade. Mas qual era a verdade? Da onde estava vindo essa verdade? Estava vindo do alto. Ou seja, isso é a história. Mas muitos julgam, fala aqui dos fariseus, mas Nicodemos, ele não deixou de ser fariseu, mas algo foi plantado dentro dele, dentro de uma essência, porque a palavra de Deus diz que ele pode fazer tantas coisas, tantos feitos, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. Ou seja, foi plantado o amor, a resposta para fariseu, chamado Nicodemos. Isso você vai ver no capítulo 7. Depois você vai ver um pouco mais à frente no capítulo 19. E no capítulo 7 ele se apresenta e ele faz a defesa de Jesus Cristo, mesmo que intimidamente. E depois lá no capítulo 19, ele, depois da morte de Jesus, ele pega o corpo e Nicodemos está lá junto com José de Arimateia. Para finalizar, nós julgamos pessoas
pelo que nós achamos de verdade. Nós. Só que Jesus, ele traz uma outra verdade. E para nós saber disso, nós temos que se ater na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que ela é luz para os nossos pés. Se ela é luz para os nossos pés, automaticamente nós pensamos que vamos trilhando caminhos da verdade e chegamos no senso do comum, que é Jesus Cristo. Grande abraço, tchau, tchau.